Ainda que minha razão tenha sobrevivido ao que presenciei, minhas palavras carregam o peso de um terror incomensurável. É somente pela frágil esperança de alertar a humanidade que me atrevo a relatar meu maior medo. Digo estas palavras como um homem destroçado, incapaz de compreender plenamente o que vivi, mas compelido a registrar os eventos que me levaram ao limiar do abismo. Começou com um pacote de documentos, mapas, relatos sobrenaturais e anotações frenéticas, encontrados entre os pertences do falecido professor George Gamel Angel. Este homem, tão respeitado pela academia, deixou como herança não um legado de conhecimento, mas um fragmento de loucura. Entre os papéis havia um pequeno ídolo de argila, grotesco em sua forma e impossível em sua execução. Uma estátua em forma de criatura, um híbrido monstruoso de polvo, dragão e homem. Era uma figura de tentáculos que se fundiam a um corpo disforme, com asas que sugeriam algo pré-humano e olhos que pareciam observar, mesmo sendo meramente esculpidos. Junto a ele, uma inscrição repetida diversas vezes em diferentes línguas, mas sempre apontando para a mesma fonética: Cthulhu. A primeira pista veio dos relatos de sonhos perturbadores compartilhados por pessoas em todo o mundo, como se um mesmo pesadelo se infiltrasse em mentes dispersas. Não tardou para que eu também sucumbisse a essas visões noturnas. Em meus sonhos, caminhava por uma paisagem de torres ciclópicas e geometria impossível. Os ângulos pareciam vivos, pulsando em ritmos que meu cérebro não conseguia compreender, e o ar era pesado, como se o próprio espaço estivesse saturado de uma presença incomensurável. Acordava suado e tremendo, incapaz de esquecer os cânticos profanos que ecoavam em minha mente. Penglui Meglovnav Cthulhu Rlie Viganagal Fotage. Era uma melodia que nenhuma garganta humana poderia entoar, mas que agora se alojava em minha memória como um parasita. Buscando respostas, segui o rastro deixado pelos relatos do professor Angel. Entrevistas com marinheiros, recortes de jornais e as memórias de um escultor enlouquecido formavam uma linha tênue de conexão. O escultor, um homem antes brilhante, descreveu o ídolo como algo que ele nunca havia visto, mas que sua mão parecia compelida a reproduzir. Ele falou de visões de um continente afundado e de uma criatura colossal aprisionada sob as águas. A próxima pista veio do diário de um marinheiro chamado Gustav Johansen, que liderou um grupo de homens que sobreviveram a uma tempestade monstruosa apenas para se depararem com uma ilha que nenhum mapa registrava. A descrição de Johansen combinava perfeitamente com meus sonhos. Ele narrava a visão de uma cidade antediluviana, construída por mãos não humanas, onde cada pedra parecia pulsar com uma energia antiga. Muitos de seus homens desapareceram naquela ilha, e os poucos que retornaram foram assombrados até seus últimos dias. Eu sabia que precisava ir. A decisão não foi tomada por coragem, mas por uma obsessão que já não era minha. Juntei-me a uma expedição de arqueólogos e navegadores que buscavam desbravar os mares do Pacífico Sul. No caminho, cada um de nós foi assolado por sonhos, mais intensos e vívidos, como se nos aproximássemos de algo que nos puxava como uma maré irresistível. Quando a ilha finalmente surgiu no horizonte, foi como se o próprio oceano recuasse, temeroso. Torres colossais emergiram das águas, como se a terra respirasse pela primeira vez em milênios. Ao desembarcar, tudo parecia errado. O ar estava denso e vibrava com uma frequência baixa, quase inaudível, que fazia meus ossos tremerem. Seguimos os corredores da cidade morta, onde cada superfície parecia ter sido esculpida para desafiar a lógica humana. Chegamos a um portal colossal, cercado por runas que nenhum de nós poderia traduzir. Antes que pudéssemos decidir nosso próximo movimento, ele se abriu com um som que parecia vir de dentro de nossos crânios. E então, ele emergiu. Cthulhu, o horror encarnado, o fim da razão. Seu corpo era uma afronta à sanidade. Uma massa de tentáculos e asas cujo tamanho era impossível de compreender. Seus olhos, profundos como o vazio do cosmos, encontraram os meus, e naquele instante percebi que minha mente era como um grão de areia em uma praia infinita. Ouvi sua voz, não com os ouvidos, mas dentro de minha alma. Suas palavras não eram palavras, mas conceitos de medo, insignificância e submissão. Corri sem rumo, guiado por um instinto que jamais acreditei possuir. Não sei como escapei daquela ilha amaldiçoada, mas sei que ela ainda está lá, dormindo novamente, mas não para sempre.
Relato este horror com a esperança de que outros resistam ao chamado. Cthulhu vive, e um dia ele se erguerá novamente. Quando isso acontecer, não haverá fuga, apenas a aceitação do nosso lugar como poeira sob o trono de algo que jamais deveríamos ter despertado. O culto a Cthulhu. Eu sou apenas um servo, um fragmento insignificante perante a vastidão de nosso Senhor adormecido, Cthulhu, cujo nome reverbera além do tempo e do espaço. Nós, os fiéis, caminhamos entre os homens como sombras, portadores de uma verdade que poucos podem suportar. O culto a Cthulhu não é religião no sentido humano. É um reconhecimento da ordem cósmica, uma aceitação da nossa própria irrelevância diante do infinito. A essência de Cthulhu. Cthulhu não é um deus no sentido tradicional, pois ele não governa nem dita leis. Ele é uma entidade primordial, anterior à concepção do tempo, um fragmento de forças que moldam o cosmos. Ele não exige adoração, mas aqueles que ouvem seu chamado e compreendem sua magnitude não podem deixar de reverenciá-lo. Sua existência é um lembrete de que o universo não se importa com nossos sonhos e aspirações, pois somos poeira diante de sua vastidão insondável. O significado do culto. Adorar a Cthulhu é aceitar o colapso da razão e abraçar o caos como verdade fundamental. É libertar-se das ilusões de controle e significado que os homens construíram para proteger suas mentes frágeis. Para nós, o culto é tanto um ritual de preparação quanto uma celebração de sua inevitável ascensão. Acreditamos que quando Cthulhu desperta de sua tumba em Errilia, a ordem mundana será dissolvida, e aqueles que lhe forem fiéis serão recompensados com um papel em seu novo paradigma cósmico. Os rituais. Os rituais de nosso culto são executados à noite, sob a luz das estrelas que alinham o cosmos para refletir o poder de Errilia. Em cavernas úmidas e templos esquecidos, cantamos os cânticos antigos. Penglui Meglovnath Cthulhu Errilie Viganagal Fotagem. Estas palavras, repetidas em uníssono, ressoam não apenas em nossas bocas, mas em nossas almas. Elas convocam visões de cidades submersas, de torres que desafiam a geometria e de formas indescritíveis que habitam além dos limites da percepção. Os sacrifícios, embora raros, são atos de devoção absoluta. Não buscamos satisfazer a fome de Cthulhu, mas demonstrar nossa disposição de abdicar daquilo que é mais precioso, nossas próprias vidas, para honrar sua presença. Os sonhos. Os sonhos são a forma como nosso Senhor se comunica. Ele não fala com palavras, mas com imagens e sensações. Em meus sonhos, vejo a cidade de Errilia, uma metrópole de pedra negra e ângulos impossíveis, onde o espaço e o tempo se torcem sob a presença de sua consciência. Eu o vejo, adormecido, mas pulsando com um poder que transcende a compreensão. Os sonhos não são apenas visões, mas convocações. Eles nos guiam a locais esquecidos, onde relíquias e textos antigos estão escondidos. Cada peça do quebra-cabeça nos aproxima de sua verdade e nos prepara para o dia em que as estrelas estarão certas, e ele retornará. A promessa. Cthulhu não promete felicidade ou paraíso. Sua recompensa é a comunhão com algo maior, uma dissolução do eu individual em um propósito cósmico. Quando ele despertar, os fiéis não mais sofrerão os tormentos de sua própria existência, mas se tornarão parte de um ciclo eterno de caos e renascimento. A humanidade teme o despertar de Cthulhu, mas nós o aguardamos. Não com impaciência, mas com reverência. Sabemos que, quando esse dia chegar, não haverá escapatória. Seremos como formigas esmagadas pela imensidão do universo. E, para nós, isso será uma libertação. Enquanto ele dorme, nós aguardamos. Pois o que está morto pode nunca morrer, e em eras estranhas até a morte pode morrer. Venham as estrelas certas, e o mundo conhecerá a verdade. Na sua casa em Errilia, morto, Cthulhu aguarda sonhando. Acompanhe nosso podcast para mergulhar em episódios que desvendam o cinema clássico, casos insólitos, relatos sobrenaturais e suas fascinantes conexões com o esoterismo, a mitologia e o ocultismo.